Bom, gente, então voltando aqui, já gravando, o que vocês acharam, né? Algumas pessoas já começaram a comentar aí, né, que foi difícil. Então, até agora eu ouvi assim, que foi difícil, assim, conhecer uma história ali naquela hora que não é a sua história e ali incorporar o personagem que tem aquela história e falar. Né? Então, assim, tem aquilo da memória. É bom quando a gente tem impresso, né? Que você vai dando uma espiada ali em alguma coisa que esqueceu da história. E eu vi também, assim, essa dificuldade de quem está no lugar do médico, de, assim, se concentrar nas perguntas que você tem que fazer, que estão no seu roteiro, de dar atenção ali, né? De dar atenção, de demonstrar que você está ali com o paciente, naquele contato visual e tudo mais, sem perder o fio da meada né, a sequência que você tem que perguntar e a pessoa está falando numa outra sequência. E depois, né, trocaram de lugar. Até agora eu escutei isso. Alguém mais, assim, teve experiência diferente, deu tempo? Eu acho que o mais difícil mesmo foi ser o paciente. Só que eu anotei umas informações, deixei no post-it aqui, aí Ah, qualquer coisa eu dava uma olhadinha. Aí isso ajudou um pouco. Mas a parte do médico foi bem seguindo um roteiro assim mesmo, que a gente usou, né? Eu e a Bela que fizemos. o Mas Davi. para mim, pelo menos, o mais difícil foi o paciente. Ah, não, então tá tranquilo, porque quando a gente estiver mesmo no lugar do paciente, a gente vai ter a nossa queixa, a nossa história, tudo muito na cabeça, a gente não precisa memorizar. Às vezes a gente, no máximo, escreve num papelzinho, porque assim, nossa, eu vou esquecer de falar com o médico se eu não anotar. Então, isso não é uma dificuldade relevante. Agora, como médico, eu não sei se esse ambiente virtual, eu espero que sim, tenha conseguido mostrar para vocês como que é difícil, assim, você dar atenção e usar seu roteiro. Eu acho que se o Davi não teve É, dificuldade, é porque o roteiro dele deve estar bem enxutinho, bem direto. Porque quando a gente escreve muito, tipo copiar, colar do livro, é tanta coisa para você ler ali na hora, e você tem que ler, processar e falar, que assim não permite aquela fluidez da conversa, né? Quando então, você. eu usei o roteiro da Bela, né, que ela me passou, porque o meu tava meio incompleto. Aí o roteiro dela tava bem bom, assim. Aí, tipo assim, eu não segui exatamente o roteiro, né? Mas deu pra assimilar direitinho as informações que eu queria perguntar e tal. Aham. Eu acho que vocês vão precisar de um roteiro, sabe por quê? Quando vocês estiverem no cenário de prática, pelo menos assim, normalmente são 4 períodos, né? Ninguém vai exigir nesse momento que vocês saibam de cor todas as perguntas. É claro, assim, você tem que ter uma ideia do que é queixa principal. A gente até pergunta isso em provinha, vocês viram que apareceu no Kahoot, tudo, de que se trata a história pregressa, familiar, social, assim, em linhas gerais, né? Mas assim, aquele tanto de detalhe, ninguém espera que vocês saibam isso agora. Esses 4 primeiros períodos, vocês viram, a Adriana falou de entrevista médica, eu falo, quando chegar semestre que vem, o Eduardo Hermeto vai falar, depois o Galeno vai falar, vocês vão retornando, né, nessa anamnese, até que quando chegar lá na semiologia, no 4 período, vocês já viram várias vezes, e aí sim, vocês vão estar numa disciplina que é própria para memorizar, para aprender anamnese e exame físico. Yuri, você quer falar? Sim, eu tive um pouquinho de dificuldade com coisas mais habituais, sabe? Tipo, eu esqueci. É porque, tipo, eu fui estudando e fui fazendo meu roteiro e eu tentei gravar e não olhar muito para ele para eu ter esse contato visual. Aham. Só que, tipo, eu tava super tranquilo na hora de ir perguntando os negócios, tinha coisa que não tava no roteiro, aí teve que dar uma improvisada também. Aham. E eu esqueci, por exemplo, coisa importante, sabe? Que é a higiene bucal, a escovação do dente, o banho de sol e o crescimento, que são coisas muito importantes. Mas só que, tipo, eu peguei muito da IRC1 para perguntar sobre a gestação, mas esqueci dessa parte agora de IRC2, que tem que perguntar do crescimento, da higiene bucal, do banho de sol, sabe? E, tipo, não. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu perguntei tanta coisa. Teve, tipo, uns 22 minutos só de pergunta, resposta, interação. E eu esqueci desses 4 pontos que são muito importantes. Mas é muita Agora você não coisa. esquece mais, Yuri. É, tem isso Não mesmo. também. Agora, só para eu não esquecer, eu tô vendo que tem gente com a mãozinha levantada, só para eu não esquecer.
A anamnese médica, ela é a mesma para todos os ciclos de vida, né? Então, tem lá identificação, queixa principal, história da moléstia atual, anamnese especial, história pregressa, história familiar e história social. Beleza. O esqueletão é o mesmo para todos os ciclos de vida. Só que vocês vejam, né? Vocês estão diante de uma mulher, então vocês vão perguntar menarca, primeira relação, vocês vão perguntar coisas mais dirigidas àquele ciclo, mas não é uma anamnese diferente, é porque não vai fazer sentido você perguntar para um bebê sobre um bebê quando que foi a primeira menstruação do bebê. Como assim? Essa médica tá louca, né? O bebê não menstruou. Né? Então, assim, você vai adaptando, né? Você não vai perguntar para se a criança de 2 anos fuma, você vai perguntar se os familiares fumam, mas se você estiver diante de um adolescente, você vai perguntar se os familiares fumam e se ele fuma. Então, assim, são adaptações, né, para fazer mais sentido. É igual assim, por exemplo, é importante, assim, por isso que é bom você conhecer amplamente o paciente, porque imaginem só, como que você vai fazer prevenção de doenças de infecções sexualmente transmissíveis se você não sabe a prática sexual da pessoa? Aí você vai virar para um cara XY, para uma pessoa XY, e vai começar a falar de prevenção hétero? Ah, mas e se ele só transar com um homem? Mas se ele não transar com ninguém? E se ele transar com os dois? Né? Então, assim, quanto mais você conhece o paciente, melhor você direciona ali as suas perguntas e as suas orientações ficam mais pertinentes. Eu vou abordar isso de novo semana que vem. Quem que ia falar? Acho que era a Ana Luísa, não era? Esqueci. Sou eu. Ah, fala aí, então. Professora, eu fiquei... Sabe uma coisa que ficou na minha cabeça, assim? Além disso tudo que o pessoal já pontuou e tal, eu percebi que eu não... Agora, tipo assim, como tá no computador, a gente não fica muito atento à questão da expressividade, né? Só que eu me senti muito crítica, professora, e eu fiquei preocupada com isso. Porque, por exemplo, o meu paciente que eu atendi, ai, que muito chique isso, ele, tipo assim, ele tem 5 anos, e ele já mexe muito no computador, e o pai tá, tipo assim, Nescau pra ele de manhã, e eu fiquei tipo assim, mano, como assim você tá Nescau pro seu filho, 5 anos de idade? E aí ele nunca foi no oftalmologista, não tem coisa recorrente em dentista, e eu fiquei muito incomodada, e eu tô assim, nossa, ainda bem que tá online, fiquei tipo assim, será que eu ia conseguir disfarçar minha afeição lá na hora? Mas você não ligou o vídeo não, Ana? Não, liguei, mas a gente tava tipo assim, não, foi ligado e tal, então, só que a gente tava... não, professora, mas eu não sei, mas eu e o Gustavo foi minha dupla, e a gente tava muito prestando atenção no computador pra anotar, sabe? Talvez a gente tenha cometido esse deslize mesmo e tal. E eu mesma, eu não sei se eu consegui disfarçar, e eu fiquei assim, no final de tudo, eu falei assim, Gustavo, que pai é você, meu filho? Eu vou anotar aqui com o negócio do pai lá, o pai muito ruim, que dá coisa pro filho, põe no computador. Reclama no conselho tutelar, então. Ô, gente, isso aí é uma coisa importante. Vocês já devem ter percebido que eu sou, assim, cheia de caras e bocas. Eu me expresso muito corporalmente, né? Eu devia ter feito, gente, teatro, né? Mas, enfim, sou médica. Aí, assim, eu tenho que tomar muito cuidado, porque pra eu não arregalar o olho, pra eu não... Sabe, assim, eu tomo o maior cuidado, eu vigio demais. Muito, assim, aprender a jogar pôquer, né? Assim, para não demonstrar, estou chocada, porque, né, assim, e quanto mais, assim, você vai aceitando que as pessoas são muito diferentes de vocês, e que tem as histórias, e tem o seu grau, assim, né, de compreensão da vida e noção das coisas, aí a gente vai se espantando e aceitando mais. Mas é importante a gente vigiar mesmo a nossa expressão. A gente tem uma... Pode falar. Porque, continuando nisso, eu queria até ver com você como que a gente, tipo assim, virar para o paciente, para o pai, né, para a mãe ou para o responsável, e, tipo assim, falar, olha, essa situação aqui, ela é um pouco grave e tal, tipo assim, tem que ir no oftalmologista, tem que ir no dentista. Tipo, você faz isso e é errado. Não, eu não sei, não pode usar a palavra errado, né, mas enfim, eu acho que não pode, no caso. E aí eu queria saber como é que você, como médica mesmo, vira para quem você está atendendo e dá esses toques. Pois é, eu acho que eu devo fazer diferente da Adriana, que deve fazer diferente dos outros professores médicos que vocês fazem, que vocês têm. Porque eu acho que vai do estilo de cada um. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes alguém falar assim, não, porque o médico me xingou. Não, o médico me deu um esporro no consultório. Não, o médico...
Porque tem médico que se sente no direito de pagar pau mesmo, sabe? Assim, de brigar e de falar. Eu acho que isso não é correto. Eu tento ser assertiva. Aí, assim, por exemplo, eu quero falar que o negócio está errado, eu tento me expressar de uma forma mais suave. Porque se eu pego, eu entendo assim, que se eu chego rasgando, se eu pego pesado demais, a pessoa se fecha. E aí, tudo que eu quero explicar, a pessoa já está com o coração e a mente ali fechados para o que vier depois. Então, eu costumo falar assim: olha, assim, Todd é bem gostoso, né? Eu também adoro Todd, é verdade. Mas, assim, não é tão adequado, né? Aí, às vezes, a pessoa nem imagina que não é tão adequado. Poxa, mas é leite, né? Leite. Leite não é importante? Aí você fala assim, não, é isso, é gostoso, mas pensa bem, né? Aquele chocolate em pó, um negócio super industrializado, não ia ser mais bacana se você desse uma vitamina? Pensa bem. Aí eu vou ali conversando no meu jeito, que é muito informal. Eu não me sinto à vontade para brigar com ninguém, eu tento respeitar. E eu acho que essa é uma postura melhor. Mas assim, vocês vão se formar e vocês vão ver que o jeitão de vocês vai ser diferente. Que a gente leva para consulta quem a gente é, né? Tá, acho que é isso. E assim, quantas vezes eu já ouvi assim, ó, eu sei que você vai me xingar, tanto de aluno quanto de mãe de paciente ou paciente mesmo, que atendo adolescentes, né? Ó, eu sei que você vai achar ruim e vai brigar comigo, mas eu vou te falar, eu fiz isso. E aí eu fico pensando assim, tem algumas vezes assim, dependendo de como eu tiver mais sensível, assim, ah, não, mas até parece que eu já briguei com você. Que dia que eu briguei com você? Você, né? Mas tem gente que fala assim. E muitas vezes alguma coisa que você fala, a pessoa toma como se você tivesse brigado. Porque tem essa coisa da comunicação é cheia de falhas. A gente vai discutir isso semana que vem. Então, às vezes você fala sem peso nenhum e a pessoa toma aquilo. Teve uma vez que eu peguei um resultado de exame de um paciente e estava alterado. Mas eu achei que estava alterado e podia ser uma coisa grave, tipo leucemia. E eu olhei assim o exame, e era um exame de uma situação de urgência, já tinha um tempo, e eu pedi um outro exame. Aí eu olhei para o exame assim, eu tenho certeza que eu não expressei muita coisa, porque a minha primeira hipótese é erro. E depois, nossa, mas eu tenho que pedir, porque pode ser alguma coisa mais grave. Então, eu olhei o exame e tudo, falei assim, olha, falei com a mãe da criança, falei, tem umas alterações aqui que eu acho que são importantes a gente verificar se são reais, se melhoraram, pioraram. Então, eu vou te pedir um exame na urgência, né, que é para poder ficar pronto logo, e assim que você tiver o resultado, você volta. Tá bom, tá bom. E eu, sim, eu tava com muita convicção de que era erro, mas podia ser uma coisa grave, como uma leucemia. Aí, quando ela trouxe o resultado, que foi normal, ela virou para mim e falou assim: nossa, doutora, a senhora ficou muito preocupada, né? Porque eu vi nos olhos da senhora que a senhora até ficou emocionada, como se eu tivesse ficado com os olhos assim, lacrimejando, sabe? E eu não senti isso. Aí eu não desmenti, não. Falei assim: é mesmo? Ela, eu vi, eu percebi. Eu falei: ah, que bom que deu tudo certo. E toquei. Mas, assim, tem muito, assim, do que a pessoa percebe. Às vezes a pessoa olha para você e fala assim, nossa, pessoa antipática, ou sei lá o quê. Tá mais no olhar do outro do que em você mesmo, né? Agora a gente vai se conhecendo, a gente vai tendo mais autocrítica. E aí os caras e bocas que a gente faz na hora da consulta, aí a gente fica mais alerta, mais atento. Você quer falar, Stephanie? Sim, eu só ia comentar isso da Ana, que eu acho que a gente tem que levar muito em consideração o momento também que nós estamos vivendo e que vai se tornando cada vez mais comum. Uma criança mexendo num celular, uma criança na frente da TV, o pai dá chocolatado porque é mais prático, mais rápido. Então, acho que tem que ter essas considerações também, esses cuidados na hora de falar, porque, né, eu acho que assim, uma mãe que trabalha o dia inteiro, como que ela controla uma criança que tá na televisão? Então, eu acho que tem essas visões também de comum, né? O que é comum. E quanto mais a gente vai ampliando esse olhar da gente, compreendendo, né, apresentando uma pandemia, a mãe trabalha o dia inteiro, quanto mais a gente vai entrando ali no universo do paciente, menos a gente fica tomado assim daquele julgamento. Mas o Todd de manhã continua sendo inadequado.
continua, mas você é capaz de compreender que naquele contexto foi o melhor que o pessoal pode fazer. E aí você orienta do mesmo jeito, para eles verem o que é possível dentro de um ideal. Isso até ajuda. Quem sabe se você deixar, dá leite puro, então, né? Pode dar leite puro, vai ser melhor do que com Todd. Deixa umas coisinhas picadas, assim, já que ele vai estar sozinho, não vai ligar o liquidificador. Você vai ali tentando criar alternativas. Mas vocês vão ver que com o amadurecimento profissional de vocês e pessoal, vocês vão cada vez menos se, assim, fazendo esse tipo de julgamento, assim, de bom, ruim, sabe? Mas olha, tem coisa que não tem jeito, né? Tem coisa que não tem jeito. E aí, eu uso esses caras e bocas, às vezes, de propósito, sabe? Assim, para mostrar para o meu paciente adolescente ou para a mãe que aquilo é digno de perplexidade. Vamos supor que ela conte uma coisa banalizando, uma coisa grave banalizando. Aí vamos supor que eu tô olhando para o lugar e falo, quê? Hã? Não é mesmo? Mas e aí? Você levou na hora, né, no hospital? Por quê? Porque eu quero marcar assim. Você tá contando isso como se não fosse nada? O menino caiu da laje, desmaiou. Você não... Eu assim, nossa, mas e aí? É porque eu não vou xingar. Como assim? Você é uma louca, você não levou? Eu não vou falar isso, né? Mas eu vou mostrar para ela que aquilo foi muito. Eu falei assim, nossa, ele caiu da laje. Que eu já sei que ela não levou, porque ela, né, não falou que levou. Nossa, mas que perigo, que coisa grave, né? Nossa, mas e aí? Você levou? Né? Então, você pode usar também isso para mostrar o seu sentimento, assim, pontuar uma gravidade sem ir lá detonando a pessoa. Então, a gente vai criando estratégias. Vocês viram que a gente ia avançando na medicina, vai tornando a gente pessoas assim mais, né? A gente consegue conviver, a gente vai criando uns artimanhas. Não, gente, não é que você vai fazendo amnésia, assim, numa boate com alguém, né? Mas, assim, você já fica... Seu olhar clínico, assim, você já bate o olho e já vai percebendo ali as coisas. Tá bom, gente. Alguém mais quer falar, quer comentar como que foi a experiência? Tati, Sim. teve uma coisinha que eu percebi com meu amigo quando a gente estava fazendo, que assim, por exemplo, a queixa era dor na barriga. E aí, como eu tinha comentado com você que o tempo era uma questão para mim, que às vezes eu sou prolixa, sabe? Assim, no caso de fazer a anamnese especial, você já direcionar para a queixa principal, que seria as perguntas sobre abdômen. Então, assim, não necessariamente você precisa abordar todas aquelas coisas com especificidade, mas você dá um direcionamento. Isso é certo? Ótima pergunta, Bárbara. Sabe o que acontece? Quando a pessoa tem uma queixa principal num sistema, você acaba puxando a anamnese especial daquele sistema para HMA. Porque na HMA, na história da moléstia atual, você não vai detalhar pra caramba aquela queixa. Então, se é no abdômen, é bem relevante você perguntar de quanto em quanto tempo a pessoa faz cocô. Então, de quanto, né, evacua. De quanto tempo seu filho faz cocô? É duro, não é? Dá dificuldade, dói, entope o vaso, né? Então, é mole. Então, assim, você acaba... É uma queixa respiratória, você acaba fazendo aquelas perguntas todas que você faria na anamnese especial. Então, o sistema daquela queixa acaba sendo descrito na HMA. Quando você for para a anamnese especial, aquele sistema já foi. Aí eu costumo colocar assim, por exemplo, aparelho digestório, a queixa foi dor na barriga, eu ponho assim, ver HMA. Porque tá tudo lá. Não vou perguntar de novo. Beleza? Foi ótima pergunta. Valeu, Paty. Professora, eu queria saber os diagnósticos, porque eu fiquei muito curiosa. Ah! Bom, alguém vai falar mais alguma coisa aí que é que aí a gente quebra a cabeça aqui um pouquinho. Não, deixa eu abrir aqui para eu me lembrar professora. das histórias. Quem quiser falar, pode ir falando. Eu estou abrindo aqui as histórias. Tá, joia. Eu tenho uma pergunta, porque, assim, tem aquela parte sobre a renda e tudo, dá uma desconcertada, assim, na hora de perguntar, sabe? Porque, às vezes, a gente pergunta e a pessoa fica receosa não só pela questão de, de ter uma renda baixa, e de ter algumas dificuldades, mas também às vezes por causa de assim, vai me tratar diferente porque eu tenho uma renda baixa.
ou não vai me dar a mesma atenção, É, ou vai tratar diferente, de um modo, às vezes, inadequado, meu filho e tudo. não é só pelo constrangimento, né, Yuri? Às vezes não vai falar porque tem medo do julgamento, do preconceito, né? Quantas vezes a gente não fala as coisas assim? Pois a gente tem que entender que a gente vai perguntar e a pessoa pode ou não falar abertamente, né, e realmente o que acontece. Né? Não tem jeito, às vezes o paciente precisa de tempo para confiar na gente mesmo, né? Agora, sobre o nosso constrangimento em perguntar, aí é que eu acho que a gente deve superar, né? Porque às vezes eu penso assim, você pode pensar assim, mas eu nunca falaria com alguém que eu uso droga. Mas às vezes, se você perguntar para o paciente, ele fala. Você não falaria, mas ele falaria. Ou fala, se você perguntar. Eu tenho um certo constrangimento de perguntar sobre a renda e eu faço do jeito que vocês falaram, que eu falei com vocês na aula, né? Que eu pergunto, né, já na questão prática, é o dinheiro suficiente, né, para poder pagar as contas e comprar os alimentos e tudo mais? Né, é isso. Agora, sempre o paciente pode ou não falar com a gente o que é mesmo, né? Entendi. Paty, eu pensei, tipo assim, na hora que estava vendo, eu acho que sobre essa questão de renda eu ia deixar mais para o final da consulta, depois de elaborar e tudo, na hora de passar o tratamento, porque a maior preocupação que eu tenho sobre a renda é se o tratamento ele vai ser adequado pro paciente também, se ele vai ter renda para, às vezes, comprar um remédio, ou se eu vou ter que encaminhar um pedido para a Secretaria de Saúde para disponibilizar. Então, eu pensei em ser bem jogar aberto, assim, tipo, eu vou te perguntar sobre sua renda para eu poder adaptar o melhor tratamento possível. Como que está a sua renda? Tipo, você acha isso legal? Eu acho que restringe, porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma renda que eu consigo pagar as coisas, mas assim, eu não queria que você me receitasse um remédio muito caro. Mesmo dando para pagar as coisas, eu preferia que você me receitasse um remédio mais em conta ou de graça, porque esse mês eu quero, sei lá, gastar um dinheiro com uma coisa assim, né? Não quero gastar com isso. E às vezes a gente, na clínica da infância e da adolescência, a gente prescreve pouco, sabe? Não sei que seja uma infecção, assim, bacteriana, alguma coisa, a gente orienta muito, mas assim, prescrição medicamentosa, menos. Então, eu acho que a história social, ela fica para o final mesmo, sempre. Né? Ela fica mesmo para o final. Agora, eu perguntaria isso da renda, assim, mais geral, e na hora de prescrever, aí se tiver uma medicação mesmo, aí eu vou sempre, independente, né, do que a pessoa, eu vou prescrever a medicação do SUS. Vamos supor que tem uma opção. Eu falo assim, olha, por exemplo, tópico de antibiótico não tem no SUS. Se você tem uma feridinha infeccionada, você não vai ter opção no SUS para receitar. Aí você pergunta de novo da renda, fala assim, olha, você pode lavar com água e sabão, tá um pouquinho infeccionado. Você acha que ia ter condição de você comprar uma medicação, assim, que não tem aqui no posto, nada, né, assim, similar para eu poder te receitar? Você acha que tem condição? Se você olhar, aí quanto que custa, doutora? Não sei, vamos olhar aqui na internet. Abre o telefone e fala, tô vendo aqui que é mais ou menos tanto. Você acha que dá? Vou pensar. Não, então vou fazer a receita aqui para você. Né? E você vai tentar achar alternativas ali com a pessoa. Né? Então, assim, na hora da medicação, eu trato disso de um jeito bem dirigido. E na hora de saber a renda, eu acho que é melhor essa coisa mais geral. Gente, não vai dar muito tempo da gente falar dos dois casos, mas eu queria voltar nisso, eu queria que a gente fizesse um exercício, assim, de raciocínio clínico. Aí, o que vocês acham? Vocês acham que vocês vão lembrar da história até semana que vem, para a gente começar, assim, discutindo o que é que tem, o que não tem? Porque é o seguinte, a gente tem 5 minutinhos de aula e eu preciso ver com vocês uma alteração que eu estou precisando fazer no cronograma, que é uma coisa que eu não gosto muito de mexer. O que vocês acham? Dá para lembrar sim. Pode ser, Eu acho Paty. tranquilo. Qualquer Porque eu coisa é só queria que ler a de gente novo. gastasse um tempo, assim, né, fazendo um raciocínio clínico, né? Nossa disciplina é de raciocínio clínico e epidemiológico. Bom, então deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Existe um trabalho que chama trabalho integrador, que todo semestre eu fazia. E aí, é um trabalho, assim, que dá muito trabalho,
mas é muito bacana de fazer. E aí, eu andei meio esmorecida, assim, com esse trabalho, porque depende da presença dos outros professores, depende de ter tempo no cronograma para fazer o encontro, para dar um debate e tal. Aí eu, tentando diminuir a quantidade de trabalhos que vocês fazem, eu suprimi, eu tirei esse trabalho integrador. E eu deixei no cronograma de vocês atividade, exercício de integração para o dia 17/6. Quer dizer, eu ia fazer integração com vocês, mas ia ser uma atividade sem pontuação e em sala de aula. Aí eu não sei se vocês lembram, mas o Yuri até falou assim, poxa, 40 pontos numa prova, né, final, assim, um negócio, né, poxa, vai que a pessoa não tá bem no dia, ou sei lá o quê, né? Eu falei, Yuri, eu também queria diminuir esse ponto. Então, juntando essas duas coisas, olha o que aconteceu. Todos os professores do segundo período, só de filosofia que eu ainda não encontrei com ele, assim, não conversei com ele, mas os outros todos mantiveram esse trabalho integrador, porque ele é um trabalho que pontua em todas as disciplinas. Aí os professores mantiveram. Eu mandei uma mensagem para eles no início do semestre falando que estava cancelado e eles não viram. E aí todo mundo manteve 5 pontos. É o mesmo trabalho que vocês enviam para todos os professores do período. Aí cada professor pontua a sua parte, a sua disciplina. Aí a gente faz uma média da pontuação de todos os professores e todos os professores lançam o mesmo ponto. Isso costuma salvar, assim, quando você não está muito bem numa disciplina, que é mais difícil a prova, Então, e é uma coisa, assim, importante para a gente fazer, que é o exercício de integrar todas as disciplinas e olhar para o paciente aquilo fazer sentido. Então, o que aconteceu? Como os outros professores mantiveram, aí eu voltei com o trabalho integrador para o cronograma de vocês. Vocês aceitam fazer um trabalho a mais? Aí eu pontuaria ele bastante. Nas outras disciplinas ele vale, quer dizer, na maioria das disciplinas ele vale 5 pontos, mas na minha disciplina vai valer 10 pontos e na imuno vai valer 10 pontos também. Só que o jeito de pontuar do Paulo e o meu vão ser diferentes, sabe? Eu acho que vai ajudar, mas vai ser um trabalho a mais. Então, eu queria saber se vocês topam. Esse trabalho sempre existiu, mas eu queria saber se vocês topam, já que é uma mudança no cronograma. Vocês entenderam por que eu estou tendo que mudar, né? Porque os outros professores puseram. Então, como que eles vão pôr um trabalho que na minha disciplina não vai valer nada? E aí, só que ao invés de valer 5 pontos, como eu acho que dá muito trabalho, e eu valorizo muito a integração, e já estava mesmo de olho em baixar a pontuação da prova, porque igual o Yuri, eu também fiquei achando muito, então eu poria esse trabalho valendo 10 pontos. Em grupo, eu vou colocar direitinho no sistema para vocês como que é esse trabalho, os monitores sabem explicar, mas é basicamente assim. E vocês vão aproveitar a mesma história, porque vocês têm 2 casos clínicos para fazer. O primeiro, o paciente X que vocês inventarem, ele está até com 1 ano de vida. Depois, o mesmo paciente, com a mesma mãe, com a mesma história, vai para o caso clínico 2, que aí ele já está no 2º ano de vida, ele tem entre 1 ano e 2. Então, esse mesmo caso, esse mesmo paciente, né, quer dizer, a anamnese já vai estar pronta, até a conduta já vai estar o trabalho pronto, vocês só vão corrigir alguma coisa, né, que vocês estiverem errado depois que a gente corrigir esse 2º trabalho, então já vai estar pronto. Aí vocês fariam o caso integrador, que seria para vocês postarem no dia 20 de maio, né, eu vou colocar esse processo, que aí já deu tempo de vocês verem o que vocês erraram no caso, né, no trabalho do caso 2, para vocês corrigirem. Então, o trabalho integrador vai ser a anamnese completinha, igual a gente viu hoje, que já vai estar pronta, né, porque foi o caso 2. E aí, a segunda parte do trabalho é que vai ser a novidade. Vocês vão colocar título para cada disciplina que vocês têm no período, exceto a minha, mas para cada disciplina no período, vocês vão dizer o que vocês estão vendo daquela disciplina no caso que vocês inventaram. Então, o que eu estou vendo de imuno nesse paciente? O que esse paciente tem a ver com imuno?
Aí vocês vão falar um pouquinho sobre o que tem o paciente com imuno. Eu vou escrever essas orientações, vou postar nas orientações da disciplina para vocês no final de semana, para vocês entenderem como que faz. Aí, o que a gente vai fazer? Vocês vão enviar esse trabalho para todos os professores, o prazo máximo no dia 20 de maio. Aí todo mundo vai corrigir, eu vou corrigir, nós vamos somar a nota e tal. Aí eu vou convidar alguns grupos para apresentarem no dia 17. Talvez, assim, o melhor trabalho da manhã e o melhor trabalho da tarde. E eu vou convidar os professores que puderem estar presentes para eles debaterem sobre o trabalho de vocês. Né, o que é muito legal. Não é para avaliar vocês de novo, não. Não é para falar, você não apresenta bem, não é nada disso. Não é para avaliar o grupo nem o trabalho. É para debater o caso de vocês. Então, o professor, por exemplo, o Paulo vai estar presente. Aí ele pode falar da imuno no caso. Falar assim, olha, esse ponto que vocês escolheram foi muito legal, mas vocês já pensaram que tem esse outro também? Olha que legal ia ser. Vocês já pensaram naquele dia que eu falei isso, que isso tem no caso de vocês? Então, fazer aquele debate. Eu convido todos os professores, mas assim, nem todos vêm. E uma coisa que facilitaria muito é se a gente, ao invés de fazer uma apresentação de manhã e uma de tarde, a gente reunisse todo mundo num horário só. Então, o pessoal da manhã fosse à tarde ou da tarde viesse de manhã. Mas isso vai depender assim, vamos supor que mais professores possam de manhã. Aí eu peço o pessoal da tarde para assistir de manhã. Vamos supor que mais professores possam à tarde. Aí eu convido vocês para assistirem a aula com o pessoal da tarde. A apresentação não vale ponto, mas é um debate, né, interessante. Então, não é que seja obrigatório, não tem Kahoot, não tem nada assim no dia valendo nota, não, sabe? Eu acho muito legal, acho que, e depois, vamos supor que tem um congresso, assim, por exemplo, um congresso de ensino médico, aquelas pessoas que foram os melhores grupos e que, né, teve o debate, mesmo quem não foi melhor grupo, às vezes manda um pôster falando trabalho de integração num caso clínico. Vocês podem dar uma publicação ou pôster, alguma coisa assim para vocês, né, além de ver o trabalho de vocês sendo debatido. Aí, assim, se vocês toparem, eu vou divulgar o novo cronograma, eu só não sei falar, assim, se a apresentação vai ser de manhã ou à tarde, porque vai depender dos professores, né, que hora que eles vão poder estar presentes, né? E, Olha, assim, por mim, tudo bem. Aí, o que eu vou fazer? Ah, legal. Eu vou pôr o ponto 5. Aí vai ter a média dos professores. Aí, a média, eu dobro por 2. O Paulo não vai fazer assim, não. Ele vai fazer 10 pontos. Ele vai explicar para vocês, mas vai ser assim: 5 pontos do trabalho escrito, 5 pontos apresentação, só da parte de imuno. Mas acho que ele vai pedir para vocês para falar imuno como vocês falariam para uma mãe. Sabe? Assim, eu não sei direito. Assim, isso a gente conversou ontem, mas ele vai amadurecer a ideia quando for terça-feira, que é o dia da aula de vocês. Aí ele fala como que ele pretende fazer. Mas na minha disciplina vale 10, na imuno vale 10. Na do Henrique, eu não sei se vai valer 5 ou 10. Eu tenho que ligar para o Clécio para falar com ele. É o Clécio que é do professor de filosofia de vocês, né? Vou falar com ele para ver se ele pontua 10 ou se ele pontua 5. Tá? Então é isso, gente. Então, vocês vão ter feriado, mas a gente tem aula quinta-feira, né? Quinta-feira de cinzas, né? Quinta-feira de cinzas, a gente começa a aula, então, fazendo um pouquinho de raciocínio clínico aí com os casos, um pouquinho, só para a gente quebrar a cabeça um pouco, vocês não têm obrigação nenhuma de saber o que os meninos têm, não. Mas é só para não ficar esse suspense, e aí a gente já entra numa parte que eu acho que é a mais importante da consulta médica, que é a relação médico-paciente. Eu coloquei para vocês, assim, para vocês, né, na próxima aula, assistirem, né, para a próxima aula, assistirem o filme, como é que é? Patch Adams, né? O Amor é Contagioso. É ótimo esse filme. Amo. Gente, esse filme, eu acho que a maioria das pessoas já assistiu, né? É tão lindo. Ele é lindo demais. Então, quem não assistiu, é uma oportunidade para ver. Eu vou pôr a fotinha dele aqui. Acho que está no final, né, dessa aula. Quem não assistiu, dá tempo de ver. Tem no YouTube, tem... Nossa... eu não sei se eu pus aqui, não.
Oi, pode falar. Eu sempre quis fazer medicina, né? Desde novinha. Aí quando eu vi esse filme pela primeira vez no colégio, foi aí que eu falei, não, quero fazer isso mesmo, não tem condição não. É muito legal. Tem um projeto na medicina que chama PUC da Alegria, que é de fazer esse papel, né? De divertir como palhaços as crianças. O projeto é do Dudu Tavares, que ele é mágico, né? Não sei se vocês sabem, o Dudu é mágico. E aí ele tem esse projeto de extensão que é lindo. Então vejam o filme para a gente poder discutir. Quem já viu, a gente discute, tá bom? Então, gente, aproveitem o feriado. Ei, Só uma última perguntinha. claro. Em relação ao caso integrador, o grupo vai ter mais ou menos quantas pessoas? Você tem noção? O mesmo grupo do caso 1, 2 e 3, esse integrador, porque é o mesmo caso. Pera, não entendi. Sabem os grupos que a gente. Mas qual que é Sabe o o grupo grupo que a gente do formou o caso? teste do pezinho? Ó, os testes de sim. triagem. Que eram Sim, de aham. 7 a 8, vocês formaram 6 grupos. Então, esses 6 grupos que vocês formaram. Beleza, Entendi. então. Valeu, Se vocês quiserem Paty. mudar, assim, trocar, não tem problema entre um grupo e outro, não. Mas, assim, seria o mesmo grupo que fez o caso 1, aí continuou no caso 2, o caso do integrador, ele é continuação, né? A primeira parte do trabalho, que é da anamnese, é copiar, colar, corrigindo o que vocês fizeram no caso 2. Tá bom? Fechado, Paty. Obrigada. Bom final de É só semana. para diminuir o trabalho de vocês, por isso que eu mantive o mesmo caso. Tá bom? Então, até quinta-feira que vem.